Isto quanto ao lado físico da linguagem, o qual é, a miúde, indevidamente negligenciado. Chego agora ao lado psicológico, que é o que realmente nos interessa neste capítulo. As duas questões a que temos de responder, além dos problemas despertados por sentenças, como coisas opostas à palavra, são: primeiro, que espécie de procedimento é estimulado quando se ouve uma palavra? E, segundo, que espécie de ocasião nos estimula ao procedimento que consiste na pronunciação de uma palavra? Coloquei as questões nesta ordem porque as crianças aprendem a reagir às palavras de outros antes de aprender elas próprias a usar palavras. Poder-se-á objetar-me que, na história da raça humana, a primeira palavra falada deve ter precedido a primeira ouvida, pelo menos durante uma fração de segundo. Mas isso não é muito relevante, nem é certamente verdade. Um ruído pode ter sentido para quem o ouve, mas não para quem o pronuncia. Neste caso, é uma palavra ouvida, mas não uma palavra falada. Explicarei brevemente o que entendo por significado. As pegadas de sexta-feira tinham significado para Robinson Crusoe, mas não o tinham para sexta-feira. O que quer que isso possa ser, será melhor que evitemos as partes bastante hipotéticas da antropologia que estariam envolvidas nisso, e tomemos o aprendizado da linguagem como pode ser ele hoje observado nas crianças. E nas crianças, tais como as conhecemos, as reações definidas diante das palavras de outros surgem muito mais cedo do que o poder que elas próprias têm de proferirem palavras. Uma criança aprende a compreender palavras exatamente como aprende qualquer outro processo de associação corporal. Se a gente diz sempre mamadeira ao dar à criança a sua mamadeira, ela depois reagirá ao ouvir a palavra mamadeira dentro dos limites em que reagia anteriormente diante da mamadeira. Este é simplesmente um exemplo da lei da associação, de que tratamos no capítulo anterior. Uma vez estabelecida a associação, os pais dizem que a criança compreende a palavra mamadeira, ou sabe o que a palavra significa. A palavra, por certo, não causa todos os efeitos produzidos pela mamadeira. Exerce gravitação, mas não alimenta. E não pode cair sobre a cabeça da criança. Os efeitos compartilhados pela palavra e pela coisa são aqueles que dependem da lei da associação, ou reflexos condicionados, ou reações aprendidas. Estes podem ser chamados de efeitos associativos, ou efeitos mnemônicos, sendo que este último nome é derivado do livro Mneme. Nota 1, Londres, Georges Allen e Unwin Limited, de Semon, no qual ele atribui todos os fenômenos análogos à memória a uma lei que, na verdade, não se diferencia muito da lei da associação ou dos reflexos condicionados. É possível ser-se um pouco mais preciso quanto à classe dos referidos efeitos. Um objeto físico é um centro
do qual emana grande variedade de cadeias causais. Se o objeto é visível aos olhos de John Smith, uma das cadeias causais que emanam do mesmo consiste, em primeiro lugar, em ondas de luz, ou luz quanta, que vão do objeto aos olhos de John Smith. Depois, em ocorrências em seu olho e nervo óptico, depois, em ocorrências em seu cérebro e depois, talvez, em uma reação de sua parte. Ora, os efeitos mnemônicos pertencem somente a acontecimentos no tecido vivo. Portanto, somente aqueles efeitos da mamadeira que ocorrem dentro do corpo de John Smith, ou como um resultado da sua reação à mamadeira, podem ser associados ao fato de ele ouvir a palavra mamadeira. Mas, mesmo então, somente certas ocorrências podem ser associadas à alimentação. Acontece no corpo. Mas, mesmo então, somente certas ocorrências podem ser associadas. A alimentação acontece no corpo, mas, não obstante, a palavra mamadeira não pode alimentar. A lei dos reflexos condicionados é sujeita a limitações verificáveis, mas, dentro de seus limites, fornece o que se deseja para explicar-se a compreensão de palavras. A criança torna-se excitada ao ver a mamadeira. Isto já é um reflexo condicionado, devido à experiência de que essa visão precede uma refeição. Uma nova fase em tal processo faz com que a criança fique excitada ao ouvir a palavra mamadeira. Diz-se então que ela compreende a palavra. Podemos dizer, pois, que uma pessoa compreende uma palavra por ela ouvida se, tanto quanto se pode aplicar a lei dos reflexos condicionados, os efeitos da palavra forem os mesmos que aqueles que se diz que ela significa. Isto, naturalmente, só se aplica à palavra como mamadeira, as quais denotam certo objeto concreto ou certa classe de objetos concretos. Compreender palavras tais como reciprocidade ou republicanismo é assunto mais complexo que não pode ser aqui considerado enquanto não tratarmos de sentenças. Antes, porém, de considerar as sentenças, temos de examinar as circunstâncias que nos fazem empregar uma palavra como coisa oposta às consequências de se ouvir empregar tal palavra.